Vamos falar de alimentos industrializados agora. Industrializados, eles surgiram para facilitar a nossa vida. Então, eles surgiram principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Então, eles foram criados para que esses alimentos eles durassem muito mais tempo, para que a gente conseguisse armazenar esses alimentos por mais tempo. Então, eles têm uma data de validade grande, eles passaram por alguns processos e hoje em dia esses alimentos eles são muito diferentes. Então, a tecnologia é totalmente diferente. As indústrias elas usam diversos agentes e aditivos nesses alimentos. Então eu quero falar para vocês um pouco sobre esses alimentos que a gente compra em pacotinhos congelados, que a gente enche o nosso armário e como eles acabam prejudicando o nosso emagrecimento e a nossa saúde. Muitas vezes a gente acaba comprando esses alimentos por ser mais fácil, por ser mais rápido, por ser mais gostoso, ou então porque ele é light, ele é diet, ele prometeu que tem mais fibra, prometeu que tem mais ômega 3. A gente precisa entender o que essa embalagem ela está te dizendo para que você não seja enganada. Então, muitos alimentos que são ditos como light, diet, fit, saudáveis, na verdade, eles não são. E eu preciso que vocês entendam como escolher esses alimentos da melhor forma para que vocês continuem comendo alimentos bons e não prejudiquem mais os seus organismos com esses alimentos que são ricos em aditivos. Então, os aditivos alimentares, eles são substâncias químicas que a indústria coloca dentro desse alimento para que ele dure mais, para que ele não absorva água, que muda a cor, que põe sabor, que tira o gosto, sabe? Então, assim, são diversos aditivos, diversos ingredientes que foram criados por nós humanos para modificar esse alimento. Não necessariamente aditivo alimentar fornece algum tipo de nutriente ou algum tipo de benefício para o nosso corpo. Muito pelo contrário. Muitos aditivos que são colocados dentro desses alimentos industrializados causam câncer. Tem diversos tipos de aditivos que vão causar alergias alimentares, alergias intestinais. Então, é muito importante que vocês saibam ler esses rótulos e saibam interpretar a tabela nutricional para que vocês façam uma compra muito mais inteligente. Esses aditivos alimentares, por serem estranhos ao corpo, o nosso corpo ele não conhece. Ele conhece vitaminas e minerais. Tudo que a gente encontra na natureza, o nosso corpo identifica. A partir do momento em que nós criamos essas substâncias e nós entramos em contato com elas, o nosso corpo ela não identifica isso. E tudo que ele não identifica é um intruso. Ele ataca, ele vai mandar embora. Então, primeiro vai chegar lá no seu intestino, o que muitos aditivos vão causar algum grau de irritabilidade dentro desse intestino. Então, se você come repetidamente esse alimento, se você come repetidamente alimentos industrializados, você tem uma maior chance de ter uma inflamação intestinal, que é o que acontece com a maioria das pessoas hoje em dia. Então, muitos adoçantes, por exemplo, causam gases, vão causar esses estufamentos e vão causar a morte de bactérias que são benéficas para o nosso intestino. Então, esses aditivos vão acabar também sobrecarregando o seu fígado, que ao estar ali lotado de ingredientes que ele nunca viu, o que ele faz? Ele começa a puxar água, ele começa a reter muito líquido para tentar diluir essas substâncias que ele não conhece, para que ele consiga mandar tudo isso embora através das nossas fezes e através da nossa urina. Então, você vai se sentir muito mais inchada também quando você consome esses alimentos industrializados. Então, para você escolher um alimento no mercado, você deve olhar a lista de ingredientes primeiramente. Se essa lista de ingredientes for muito grande, você já começa a pensar, tem muito ingrediente aqui. Passou de 5 ingredientes, já deixa na prateleira. Porque a partir daí você começa a ver diversos nomes que você não sabe nem pronunciar, que você não sabe ler. Se você não consegue nem ler, quem dirá o seu corpo assimilar o que é isso? Então deixa esse produto de lado. Então, na maioria das vezes são os antes, né, que a gente fala, adoçantes, espessantes, acidulantes. Você vai ler antes? Vai estar lá. Outra coisa também que é muito comum é ter açúcar com um nome lá desconhecido. Então, às vezes, eles colocam lá isentos de açúcar, ou diet, ou light. E aí, quando você vai ler, na lista de ingredientes, tem lá um carboidrato refinado. Uma maltose, por exemplo, que é muito comum. Outra coisa também é o xarope de milho, que a gente encontra muito. É um amido, é um carboidrato refinado. Então, tem que tomar muito cuidado com o alimento industrializado também por causa desses carboidratos, desses açúcares disfarçados, além também do sódio. O sódio ele é colocado em grande quantidade para que esse alimento ele tenha uma vida de prateleira longa. Então, esses alimentos eles costumam ter muito sódio e o sódio também vai reter muito líquido. Vai piorar a sua circulação, vai aumentar a sua pressão. Então, tomem muito cuidado ao comprar alimentos industrializados. Não façam com que a sua alimentação seja baseada em alimentos congelados, por exemplo, lasanhas. Não estou falando de legumes e verduras, por exemplo, que são vendidos hoje em dia congelados. Facilitam muito, não tem nenhum tipo de aditivo ali. Então, é super seguro para se comprar. Eu estou falando de alimentos que tenham muitos ingredientes que a gente não consegue identificar.
Então, fiquem atentas, leiam a lista de ingredientes, vejam a tabela nutricional além das calorias. Muitas vezes a gente só vê a caloria que está ali naquela tabela e a gente não se atenta que aquela caloria, ela condiz a uma porção. E essa porção não necessariamente é aquele pacote de bolacha. Na maioria das vezes são 3 bolachas. E você ali comeu o pacote inteiro achando que só consumiu 170 calorias. Então é muito importante que você se atente, além das calorias, às quantidades de carboidratos, a quantidade de sódio, a quantidade de gorduras trans. Então, fiquem atentas. Gorduras trans são inflamatórias, elas têm um potencial inflamatório muito grande. Ela está diretamente relacionada com resistência à insulina e hipertensão, problemas cardiovasculares. Então, tomem cuidado com alimentos industrializados. Leiam o rótulo, leiam a lista de ingredientes. E se você tiver mais alguma dúvida, deixa o comentário aqui embaixo, que aí eu te respondo. Até mais!